Amados, graça e paz do Senhor Jesus, mais um Maná de Graça. Novamente estou aqui para compartilhar contigo o meu devocional, que é uma palavra de Deus para abençoar a tua vida, abençoar a tua semana, amém? Hoje eu quero falar a respeito das páginas desnecessárias que nós muitas vezes acrescentamos à nossa história. Mas antes disso, eu quero lembrar você que o melhor de Deus está por vir, meu querido, e que vale a pena a gente continuar crendo, perseverar crendo no Senhor, nas suas palavras, nas suas promessas, porque Ele não nos deixa confundidos, Ele cumpre tudo aquilo que Ele nos prometeu, cada palavra que Ele nos disse, Ele cumpre. Tudo isso para que o seu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, amém? Querido, eu quero ler um texto com você da palavra de Deus que está no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, a partir do verso 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos veio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens? Qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Querido, nós vemos aqui Jonas, ele recebendo de Deus uma direção. Ele disse que a cidade de Nínive tinha feito o que era mau aos olhos dele, e que a sua malícia tinha chegado até a presença dele, e ele estava ali enviando Jonas para apregoar contra aquela cidade. Essa era a direção que Deus havia dado para
para Jonas. Deus, ele já escreveu uma história muito linda para cada um de nós, uma história com um começo maravilhoso, com um meio fantástico e com um fim melhor ainda. Por isso que sempre começo os nossos vídeos aqui dizendo que o melhor de Deus está por vir. Por quê? Porque o fim é melhor. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim: porque está escrito, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não desceram ao coração do homem, estas são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o fim daquilo que Deus preparou é maravilhoso. Porém, querido, nós, muitas vezes, com a nossa dura cerviz, nós acrescentamos páginas desnecessárias a essa história. Eu costumo dizer que a dor, que o sofrimento, que a frustração, o fracasso, esse tipo de coisa não está nas páginas da história que Deus escreveu para a nossa vida. Esse tipo de coisa está nas páginas que nós acrescentamos. Páginas essas que eu chamo de desnecessárias, porque a história que Deus já escreveu ao nosso respeito, ela é perfeita. Jonas, ao invés de obedecer ao Senhor, que é o que nós muitas vezes fazemos, resolveu fugir da presença de Deus. E ao invés de ir para Nínive, ele comprou uma passagem, entrou num navio e foi para Tarsis. Todas as vezes que nós fugimos da presença de Deus, no meio do caminho nós sempre teremos contratempos, sempre haverão tempestades, querido. Por quê? Porque nós estamos, ao invés de estar indo a caminho, no caminho da bênção, nós estamos indo na contramão dela. Então, todas as vezes que nós fazemos isso, vai haver tempestade. E com Jonas aqui não foi diferente. Ele começou a se afastar, indo para Tarsis, e no meio do caminho, no navio, veio uma grande tempestade e não existia nada que pudesse impedir aquela tempestade. Querido, a única coisa que pode impedir as tempestades que nós enfrentamos quando nós nos afastamos do Senhor é a nossa conversão ao Senhor, ou seja, reconhecer que nós estamos errados e voltarmos para o caminho do Senhor, que é estabelecido através da sua palavra. E a palavra está dizendo aqui que eles clamavam, cada um ao seu Deus no navio, aqueles marinheiros, mas nada acontecia, nada resolvia, porque havia um homem de Deus ali que estava em desobediência. Quando eles lançaram sorte, que a sorte caiu sobre Jonas, que eles perguntaram o que ele tinha feito e quem ele era, e de onde ele era, que ele respondeu e contou tudo o que tinha acontecido, os homens temeram muito e perguntaram para ele o que nós vamos fazer para poder corrigir tudo isso daqui, para que a gente não pereça aqui. Jonas disse que era para levantar ele e jogar ao mar. Eu vejo essa situação, Jonas dizendo o seguinte: olha, eu prefiro morrer do que voltar e ir aonde Deus havia me enviado. E aqueles homens, ouvindo toda aquela situação, eles temeram tanto que eles resolveram não lançar Jonas de imediato ao mar. Eles começaram, reuniram forças, se uniram ali e começaram a remar, tentando chegar até a margem para não perecer. Porém, o esforço era inútil. E era inútil por quê, querido? Porque eles continuavam remando na contramão da direção que Deus havia dado. Porque se eles resolvessem virar aquele navio e remar rumo a Nínive para deixar Jonas lá, eu creio que essa tempestade teria passado. Mas como eles seguiram na direção contrária, a tempestade se acirrou e ia se embravecendo cada vez mais, como nós acabamos de ler. Então, eles viram que se eles continuassem com aquela atitude, eles iriam perecer. Eles clamaram ao Senhor e falaram para o Senhor: Senhor, não impute a nós o sangue deste homem, e pegaram ele e jogaram ao mar, e toda aquela tempestade cessou. E o que é maravilhoso, querido, é que Deus, ele é especialista em transformar toda situação de maldição em bênção.
Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. O que Deus fez com toda essa situação de maldição? Quando eles lançaram Jonas, toda aquela situação serviu para que eles, aqueles marinheiros que no começo estavam clamando cada um ao seu Deus, se unissem, se convertessem ao Senhor e clamassem ao Deus do céu e até ofereceram sacrifício. Mas Jonas, amado, quando foi lançado no mar, as páginas desnecessárias não pararam de ser acrescentadas na sua vida. Por quê? Porque ao invés de morrer, a Bíblia está dizendo que Deus deparou um grande peixe que veio e o engoliu. E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre daquele peixe. E como ele não morria, o que aconteceu? Ele clamou novamente ao Senhor e Deus conduziu aquele peixe até a praia. E ali na praia o peixe vomitou a Jonas, que foi cumprir a direção, a palavra que Deus havia dado no versículo 1 do capítulo 1 que nós lemos. Ele foi pregar para Nínive. E a palavra de Deus vai dizer que ele apregoou contra Nínive, e Nínive se arrependeu de seus pecados, apregoaram o jejum, se vestiram de saco, e houve uma conversão em massa. Chegou salvação até Nínive. Querido, nós, quando decidimos nos afastar de Deus, desobedecer a Deus, nós não acrescentamos páginas desnecessárias somente à nossa história. Nós acrescentamos páginas desnecessárias à história de outras pessoas. E o pior, nós corremos o risco de privar outras pessoas ou povos, como o caso de Nínive, de ter páginas maravilhosas acrescentadas, que a história que o Senhor havia preparado para Nínive, começou a se cumprir a partir do momento que Jonas começou a pregar ali para eles, a pregoar ali para eles, e eles resolveram se voltar ao Senhor, clamar ao Senhor e se converter do seu mau caminho. Então, querido, no nome de Jesus, se Jonas tivesse tão somente ouvido ao Senhor e não tivesse tentado fugir da sua presença, ele teria evitado a tempestade e também os 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Teria ido lá, pregado em Nínive e dado ali o início a uma história maravilhosa do Senhor para a vida daquelas pessoas, e ali ia se cumprir aquilo que eu sempre falo no início dos nossos vídeos: o melhor de Deus sempre está por vir. Amém, meu querido? Eu quero encerrar essa mensagem lendo para você Deuteronômio, capítulo 28, nos versos 1, 2 e 3, que diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Então, amados, nós aprendemos hoje que a nossa desobediência acrescenta páginas desnecessárias. E nessas páginas desnecessárias que contém os sofrimentos, fracassos, as dores. Então, querido, eu quero te incentivar a obedecer o Senhor. Você está passando por tempestades na tua vida? Dá uma analisada na tua vida, vê se você não está se afastando do Senhor, vê se você não está na contramão daquilo que Ele espera de você, e converta o teu caminho, volte para o caminho do Senhor, volte-se ao Senhor. Oséias capítulo 6, verso 1 diz: Vinde, tornemos ao Senhor. Então torne-se ao Senhor, querido, e eu tenho certeza que toda a tempestade irá cessar, o propósito de Deus irá se cumprir na tua vida, e você, com certeza, e a tua família também, irá experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço e te louvo
por essa palavra, Senhor. Obrigado por Tu nos ensinar coisas tão maravilhosas, meu Deus. E ajuda-nos. Toma a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor Deus, e ajuda-nos a não acrescentar páginas desnecessárias à história que o Senhor já escreveu sobre nós, ó Pai. No nome de Jesus, sonda o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau, vê se nós estamos, ó Deus, na direção errada. Corrija a nossa direção, ó Pai, e ajuda-nos, ó Deus, a permanecer fiéis a Ti, Senhor, e a seguir rumo, ó Deus, à direção que o Senhor nos deu, para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado nas nossas vidas, quando o Teu propósito se cumprir em nós, no nome de Jesus, Pai. Mais uma semana está começando e eu quero colocar meu irmão e a minha irmã diante de Ti, Pai, para que o Senhor seja com eles, ó Deus, nessa semana, e que o Senhor, Pai, abra os céus e faça com que a Tua bênção, Senhor Deus, os alcance, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Teu nome nessa semana seja ainda mais glorificado e exaltado na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amado? No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha sobre ti, te ajude a não acrescentar páginas desnecessárias à história maravilhosa que o Senhor já escreveu sobre a tua vida. Amém? Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, querido, por gentileza, eu quero te pedir mais uma vez, se inscreva, meu amado, e compartilhe essas mensagens com as pessoas que você conhece. Peça para elas também se inscreverem aqui no nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço, Deus te abençoe. Semana que vem estaremos de volta no nome de Jesus, se Deus quiser, com mais um maná de graça para abençoar a tua vida, no nome de Jesus. Amém?